Reverendo Carlos, ao longo dos anos, tem nos servido. Eu imagino que pelo menos 1, 2 vezes por ano a gente traz ele aqui para falar ao nosso grupo. E, enfim, agora falando de uma forma mais específica, mais direta, sobre o tema, o conceito do aconselhamento bíblico. Pastor Carlos é pastor da Igreja Presbiteriana da Esperança, aqui em Brasília. Também já é conhecido por lecionar aconselhamento bíblico no nosso Seminário Presbiteriano de Brasília. Tem servido as diferentes igrejas com cursos de aconselhamento na nossa cidade. E é uma alegria e uma bênção tê-lo aqui conosco. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Meus irmãos, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. É uma alegria poder compartilhar algo tão precioso, que é o aconselhamento bíblico e, na verdade, a palavra de Deus, que vai falar do aconselhamento bíblico. Eu quero, então, convidá-los a pensarmos sobre esse assunto para tentarmos chegar a uma definição do que é o aconselhamento bíblico. Mas, para a gente chegar a essa definição, a gente precisa percorrer um pouquinho da história da redenção, um pouquinho do que as Escrituras vão falar desde a origem, a respeito da palavra de Deus aconselhando pessoas, né? Então, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, logo no início, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Gênesis 1, 27, diz assim a palavra: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Agora, pula lá para o capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que podemos aprender a partir dela. Pedimos que o Senhor agora nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos ilumine, para que possamos entender a Tua verdade e que, consequentemente, o Senhor nos dê o poder para vivê-la. Em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos. Amém. Muitas igrejas, às vezes, elas têm dificuldade em iniciar um ministério de aconselhamento, um trabalho de aconselhamento na igreja, basicamente por 2 razões. A primeira delas é que aconselhamento toma tempo, né? Um tempo que poderia ser investido no discipulado, no evangelismo e uma outra área da igreja. Então, toma tempo, é algo cansativo, é algo árduo. Então, muitas igrejas preferem não mexer com isso por causa dessa questão. Outras acreditam que o aconselhamento requer uma fonte de conhecimentos especiais, uma profundidade maior além do que a própria Escritura pode dar. E aí, muitos pastores, buscando esse conhecimento, vão para outras áreas fora da igreja, outras áreas fora das Escrituras, outras áreas do conhecimento fora das Escrituras, para tentar esse conhecimento, porque acham que a Bíblia não é suficiente para nos ajudar a ajudar pessoas. Eu quero contar uma metáfora do Steve Viers para a gente poder entender um pouquinho melhor, começar a entender um pouquinho melhor a ideia do aconselhamento. Imagina só que... imagina um rio, e várias pessoas dentro desse rio em canoas, né? A parte central do rio é o discipulado normal da vida da igreja, né? A parte central do rio, ela inclui o que a igreja faz, um trabalho de homens, o trabalho de mulheres, o trabalho de adolescentes, o trabalho de crianças, né? Cabe também nessa parte central o culto, a escola dominical, os grupos de estudo, os grupos de discipulado, sociedades internas, enfim. Essa é a parte central do rio, né? Qual que é o objetivo, qual que deveria ser, né? Eu creio que grande parte do objetivo desses trabalhos na igreja, a glória de Deus. Revelar a grandeza de Deus, mostrar a Deus quem é e ajudar pessoas a glorificarem a Deus, né? Agora imagina que uma pessoa está nadando, está numa canoa, no meio desse rio, e de repente ela começa a ter dificuldade em segurar os remos. Ela começa a ter fraqueza nos braços. E chega uma hora que ela não consegue mais remar, e ela simplesmente para de remar.
E aí a correnteza do rio leva essa canoa para as margens do rio e ela fica presa numa árvore, da qual ela não consegue sair. E aí imagina então que alguém que está remando bem, que está indo bem no rio, com força, com destreza, com equilíbrio, com tudo que é necessário, ele vê aquela pessoa encalhada nas margens do rio e ele pensa, eu tenho que ajudá-la a sair das margens. Então ele sai do meio do rio, ele vai para a margem do rio e tira a pessoa que está presa nos galhos, aqueles galhos, depois ele leva a pessoa para uma área do rio em que as águas são paradas, que não tem correnteza, e ali ele começa a ajudar a pessoa a se equilibrar, a readquirir força, de forma que, quando ela fica bem, ela volta para o meio do rio e continua remando como todas as demais. Queridos, o aconselhamento é exatamente esse momento em que a gente para um pouquinho, olha para o lado e ajuda aquele que não está dando conta de remar, a remar. Para quê? Para ficar a vida inteira lá? A vida inteira sendo ensinado? A vida inteira fazendo aconselhamento? Não, para ele voltar para o rio. Essa é a ideia do aconselhamento. E eu quero, então, que a gente percorra as Escrituras, né, para poder começar a entender, então, essa ideia tomando forma na Palavra de Deus e o chamado que nós temos para aconselhar uns aos outros. Bom, como pessoas que creem na Bíblia, nós, habitualmente, a gente anuncia as consequências do pecado, né? E a gente deve continuar fazendo isso. Infelizmente, a geração que a gente vive hoje, ela tenta se esquivar disso. Ela tenta racionalizar o pecado, justificar atitudes. Aquela postura de Adão e Eva, logo no comecinho, em Gênesis 3, quando Deus confronta Adão, ele fala assim, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. A Eva faz a mesma coisa, falando que a culpa era da cobra. A gente continua fazendo isso. A gente continua justificando os nossos problemas e pecados pelas famílias disfuncionais onde nós crescemos, pelo fato de alguém ter cometido algum pecado contra nós, por alguma debilitação do nosso corpo, alguma fraqueza do nosso corpo, a gente continua justificando as nossas atitudes, assim como Adão e Eva fizeram, né? E constantemente temos negligenciado a verdade da luta contra o pecado. E essas verdades, vamos nos dizer, né, de onde vem a avalanche de aconselhamento que as pessoas recebem hoje. Porque, pessoal, vocês acham, às vezes a pessoa acha que só foi aconselhado quem fez, por exemplo, um processo terapêutico. Mas não. Quando você assiste Ana Maria Braga, ela está te aconselhando. Ou vocês acham aquela palavrinha que ela dá ali no programa, no finalzinho, a historinha que ela conta ali no começo do programa e às vezes no final, aquilo ali ela não está aconselhando pessoas. Quando alguém assiste um filme ou uma série da Netflix, eles estão aconselhando. Quando você tem uma conversa informal e alguém pergunta para você o que você acha de algum assunto e você dá a sua opinião, você está aconselhando. A questão não é se as pessoas aconselham ou não. A questão é que tipo de aconselhamento elas estão recebendo, que tipo de aconselhamento você está recebendo, né? E a gente vai começar a ver isso de uma maneira mais bíblica. Agora a gente pensa assim, será que o homem só precisou ser aconselhado depois do pecado? Será que a necessidade de aconselhamento ela aconteceu após o pecado? Não, porque eu acabei de ler dois textos que falam do homem antes do pecado e Deus aconselhando o homem. Deus mandando o homem cultivar e guardar o jardim. Deus orientando o homem a crescer e multiplicar, a dominar a criação. Ou seja, o aconselhamento, ou seja, ali é Deus falando, é a palavra de Deus, não escrita ainda, como nós temos hoje, mas a palavra de Deus dizendo para o homem o que ele tem que fazer, como ele tem que viver. Isso é aconselhamento. E por que o homem ele precisou ser aconselhado por Deus antes do pecado? Porque o homem era perfeito, mas ele nunca foi autônomo e nunca foi independente. Ele sempre dependeu da palavra de Deus, e isso não é consequência do pecado. Isso é consequência do fato de sermos criados por Deus. O homem já precisava do aconselhamento de Deus, da orientação de Deus, antes do pecado, por mais perfeito que ele fosse. E aí ele pediu o conselho da palavra de Deus, né? A gente vê Deus orientando o homem, falando ao homem, ali logo no começo de Gênesis, capítulo 2. Por quê, pessoal? Sem a palavra de Deus, sem Deus falando, a vida é um completo absurdo, como a gente tem visto hoje as coisas acontecerem. Sem a palavra de Deus, a vida se torna um vazio, como o próprio Salomão já descreveu.
E o próprio Jesus Cristo fala em Mateus 4,4 que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo para a gente que a palavra de Deus é mais necessária para as nossas vidas do que o próprio pão que comemos. A gente muito facilmente troca uma coisa para outra, uma prioridade pela outra. Mas ele está falando que a palavra de Deus deve ser a prioridade. Então, resumindo essa primeira parte, a nossa necessidade de ajuda ela não é consequência da queda, mas consequência do fato de sermos seres humanos. Ou seja, nós não somos criadores, nós somos criados. Nós dependemos de Deus e necessitamos de Deus. Outra questão que a gente pode concluir dessa primeira parte é que é preciso que a verdade venha de fora da gente, né, para que a vida faça sentido. Ou seja, Deus revela de forma objetiva, fora de mim, Ele revela a minha verdade. Ele revelou a Adão e Eva, olha, vocês têm que crescer e multiplicar. E a gente vê ali os mandatos, né? Dominar a criação, mandato cultural. Vocês vão criar em cima do já criado. Vocês vão usar de criatividade, criando em cima do já criado. Depois a gente vê o mandato social. Vocês vão crescer e multiplicar. Vocês vão ter famílias, vão gerar vida. Vocês vão povoar a terra. E depois nós vemos o mandato espiritual. Vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês devem cultivar e guardar o jardim. Então a gente vai vendo assim, Deus orientando o homem, porque o homem precisava dessa orientação de Deus para saber como deveria viver. E isso não é após o pecado. E é preciso aprender como ser aquele instrumento de Deus de mudança na vida dos outros. Então, do mesmo jeito que Deus orienta, e nós somos a imagem e semelhança, a gente acabou de ler aqui, Ele orienta o homem, Ele nos chama a fazer o mesmo com o nosso próximo, a aconselhar o nosso próximo. E, gente, isso não é um dom, tá? A Bíblia em nenhum momento coloca aconselhamento como dom, como algo de uma classe de pessoas da igreja. Só aconselha quem fez cursinho de aconselhamento, só aconselha quem é especialista em tal. Não, não. É um chamado para todo crente. Algo que é comum ao aconselhamento bíblico é que ele é um chamado para todo crente. A gente não vê essa coisa de um grupo específico de pessoas que vai fazer isso. E isso acontece por quê? Porque Adão e Eva foram criados por Deus para serem receptores de revelação. Então, eles recebem a revelação de Deus e transmitem a revelação de Deus, assim como nós também. Eles foram criados para serem intérpretes da realidade. Queridos, desde criancinha nós estamos interpretando a realidade. Por que a gente fala para os pais assim, pais, sejam o mais francos possível com seus filhos e lidem com a verdade sendo contada a eles? Porque acontece? A criança, ela interpreta. Desde pequenininho, nós estamos interpretando a realidade. A gente foi criado assim. Só que acontece que, quando não é dita a verdade para ela, a interpretação dela vai virar a verdade para ela. E ela vai crescer com aquela interpretação como sendo verdade, e aquilo vai virar um valor, uma crença no coração dela, enraizada, que depois é difícil de tirar. Então, por exemplo, se ela vê os pais discutindo, e ela interpreta que essa discussão é por causa dela, e isso vai, com o tempo, se essa interpretação não for corrigida, isso vai enraizar no seu coração e ela vai crescer entendendo, se identificando dessa forma, como alguém que gerou problemas na relação dos pais. Né? Porque a nossa reação ao mundo criado depende da nossa interpretação. Vou dar um outro exemplo. Suponhamos que tem duas pessoas no mesmo trânsito, um homem e uma mulher. O homem está apressado, esbaforido, com pressa, e a mulher está tranquila no trânsito. Os dois param no mesmo sinal vermelho, os dois parados um do lado do outro. Ele está esbaforido, todo suando, acelerando o motor do carro, pronto, atento ao sinal, para dar arrancada logo. Ele olha para o lado, a mulher está no retrovisor, retocando a maquiagem. Os dois estão na mesma circunstância, no mesmo contexto, com reações diferentes. Por que eles estão tendo reações diferentes? Porque eles estão interpretando diferente aquele momento. Então, as nossas reações serão consequência das nossas interpretações da realidade. Porque nós somos criados para ser intérpretes. Agora, o problema é, com qual lente eu vou interpretar a realidade? Se a lente estiver desfocada, eu vou interpretar errado. E eu vou agir, eu vou reagir, eu vou lidar com a realidade de acordo com a minha interpretação. Não de acordo com o que ela realmente é. Isso é um dos problemas, por exemplo, com relação, por exemplo, à hipnose.
né? Muitas vezes, o que é a hipnose? A hipnose é quando, de alguma maneira, a pessoa acessa algumas lembranças, né? Ela vai para um estado que ela acessa algumas lembranças da vida dela. Só que tem um problema com as lembranças que nós temos da nossa vida. A gente não sabe se essas lembranças são reais, de coisas que a gente realmente presenciou, ou são interpretações que foram passadas para nós da realidade. E aí, se não for baseada na realidade de fato, mas numa interpretação, e a interpretação estiver errada, eu vou reagir conforme a interpretação, não conforme a realidade. É por isso que a gente precisa analisar essa questão, porque a gente foi criado assim por Deus, para interpretar a realidade. E Adão e Eva foram criados por Deus para serem adoradores. É fato. Nós somos seres pactuais. Nós vivemos em pactos, em aliança. Deus nos criou assim. Deus, o próprio Deus, se aliança conosco e nos cria da mesma forma. Por exemplo, todos os relacionamentos que nós temos na vida, eles são pactuais. A gente fez um pacto. Se a gente bater papo, se a gente conversar, se a gente assinar um contrato, a gente aqui fez um pacto. Eu fiz um pacto de estar aqui, nesse horário, preparado para trazer esse conhecimento, esse assunto a vocês, e vocês fizeram um pacto de estarem aqui nesse horário para poder ouvir o que eu tenho a dizer. Imagina se vocês vêm para cá e eu não apareço. Não dou satisfação, não justifico, simplesmente não apareço. O pastor Mateus e todos vocês, naturalmente e justificadamente, ficariam chateados, porque eu quebrei o pacto. Da mesma forma, imagina se eu chego aqui, a igreja está fechada, não tem ninguém me avisou de que a programação foi cancelada, e eu chego aqui, a igreja está fechada. Eu ficaria naturalmente chateado, por quê? Porque vocês quebraram o pacto. A gente é pactual, a gente foi criado assim, para ter pacto com as coisas à nossa volta. A grande questão é, o maior pacto da nossa vida tem que ser com Deus verdadeiro. E se não for com Deus verdadeiro, vai ser com alguma coisa na vida. Essa alguma coisa vai definir os demais pactos da minha vida, que a gente chama de ídolo. Qual que é o grande problema, por exemplo, do suicida? O suicida é alguém que se desiludiu com todos os pactos. Todos os pactos. Pacto de família, de amizade, com dinheiro, com trabalho. Alguém que está com tendência suicida é alguém que desiludiu com todos os pactos da vida. Por que geralmente um psiquiatra ou conselheiro, alguém que está lidando com alguém com alguém com tendência suicida, ele busca tirar um pacto da pessoa? Ele fala assim, promete para mim que você vai votar semana que vem na nossa sessão? Promete para mim que essa semana você vai fazer isso, isso e isso. Ele tenta tirar da pessoa um pacto. Por quê? Porque são pactos frágeis? São. Mas a pessoa, em pactuar com o conselheiro, ela tem mais força para lidar com um desejo suicida, porque ela repactuou. O suicida é alguém que desiludiu-se completamente com todos os pactos da vida. Né? Por exemplo, quando a gente está numa negociação com alguém que está tentando se matar, a gente tenta tirar dele um pacto. Promete para mim que agora você vai me dar sua mão, que agora você vai sentar mais para cá, sair um pouco da beirada da janela. A gente vai tentando pactuar com a pessoa aos pouquinhos, porque os pactos asseguram. É por isso, por exemplo, que o índice de suicídio entre pessoas casadas e com filhos é menor do que entre solteiros. Porque pessoas casadas com filhos têm pactos mais fortes. Né? E isso muitas vezes segura a pessoa da tendência suicida. Porque a gente foi criado assim, adorador, pactual, tem alguma coisa que está regindo a nossa vida, e a pergunta é, o que está regindo a nossa vida? Então, essas são características da criação, mostrando para a gente já que desde ali, no momento que o homem foi criado, ele sempre necessitou do conselho da palavra de Deus. Agora, essa necessidade aumentou quando o homem escolheu o conselho errado. Em Gênesis 3, o que vai acontecer? Gênesis 3 vai surgir um novo conselheiro no mundo, o diabo. E o conselho dele vai ser o contrário do conselho de Deus. E Adão e Eva vão ficar na crise. Qual conselho eu atendo? O conselho de Deus ou o conselho do diabo? Que é a mesma luta que nós temos hoje. Só que hoje nós não temos apenas 2 conselheiros. Nós temos vários conselheiros. Eu lembro do Jay Adams, ele contando uma história de uma pessoa que ele estava aconselhando com esquizofrenia, que ouvia vozes, né? E a pessoa contou para ele a história do que estava acontecendo. Ele falou assim, olha, eu também ouço mais de uma voz. Quando eu estava vindo de casa para cá, por exemplo, tinha 3 pessoas no meu carro e o som do carro estava ligado. Então, eu estava ouvindo a voz das 3 pessoas e estava ouvindo a voz que vinha do rádio do carro.
Eram várias vozes falando para mim ao mesmo tempo. A pergunta é, qual voz você vai escolher ouvir? E essa é a grande questão hoje da nossa vida. Nós escutamos várias vozes. Você ouve a voz dos seus colegas de trabalho, a voz da mídia, a voz do seu próprio coração, a voz da palavra de Deus falando por meio da pregação e do ensino e do aconselhamento. E a pergunta é, qual voz você vai decidir se deixar que te oriente? É o que acontece aqui no primeiro momento com Adão e Eva. Surge um novo conselheiro no mundo, e esse conselheiro dá um conselho diverso do conselho de Deus. Então, o homem já tinha um conselho divino antes da queda, e o homem, ele volta-se do conselho divino para o conselho mau. E aí, queridos, a gente vai começar a entender que, na verdade, trocando em miúdos, a gente tem várias vozes, mas por trás dessas várias vozes, há apenas dois conselhos, o conselho de Deus ou o conselho do diabo. E o que vai, então, acontecer aqui com Adão e Eva? Vamos ver aqui, Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos tentar entender essa dinâmica do engano dentro de Adão e Eva, que é a mesma dinâmica do engano dentro de nós hoje. O que está acontecendo aqui? Até então, Adão e Eva tinham só o conselho de Deus, chega o conselho do diabo. E o diabo ele começa a fazer uma argumentação com Eva. Né? Primeiro, ele levanta uma dúvida a respeito da palavra de Deus. Será que o que Deus falou vai acontecer de verdade? Será que vai ser assim mesmo? Será que vai ter essa consequência? Né? Ele tenta distorcer a palavra de Deus. Né? Não, olha, se vocês comerem do fruto, vocês não serão... não morrerão, pelo contrário, vocês serão iguais a Deus. E ele, no final, ele nega totalmente a palavra de Deus. Né? Ele diz que não é uma relação de causa e efeito entre o que eles vão cometer e o que vai acontecer. Ele tenta nos fazer pensar que pensamentos, palavras, atos e hábitos pecaminosos não têm importância, e Satanás acusa, no final, o próprio Deus. Então, esse é o primeiro momento. O que esse primeiro momento está acontecendo? Está tendo uma argumentação mental. O diabo está trazendo para Adão e Eva um julgamento da realidade. Ele está falando assim: vocês estão julgando a realidade a partir do que Deus falou. Eu agora estou trazendo uma nova lente de julgamento da realidade. Vocês vão ler, eu quero que vocês julguem a realidade a partir do que eu estou falando para vocês. Então, ele começa uma argumentação lógica, racional, que está trabalhando na mente de Adão e Eva. Adão e Eva, eles começam a olhar para aquele conselho do diabo e começam a pensar: será que isso é bom ou ruim? Será que isso vai trazer alegria ou tristeza para mim? Será que isso vai me beneficiar ou não? Eles começam a pensar isso. A partir do momento que eles começam a pensar isso, o que acontece na sequência? Eles olham para o fruto e desejam o fruto. Tem água aqui. Tem água aqui. Deixa mais. Ah, tá. Obrigado. Eles olham para o fruto e desejam o fruto. Um fruto que até então não há nenhuma menção na Bíblia que eles desejavam, eles passam a desejar. O que acontece, pessoal? Primeiro, eles passam a ter uma nova crença. Eles passam a crer na palavra do diabo e descrer da palavra de Deus. Essa nova crença gera um desejo.
pelo fruto. Esse desejo gera um comportamento. Eles vão lá, pegam o fruto e comem. E o comportamento gera sentimentos. Eles sentem vergonha, culpa e medo. Essa é a dinâmica do engano dentro do nosso ser até hoje. Portanto, quando uma pessoa vem pedir aconselhamento, por que geralmente as pessoas pedem aconselhamento? Porque elas estão se sentindo mal. Geralmente é isso. O sentimento vai ser aquilo que vai nos mover a pedir ajuda. Que ele é a parte mais externa do problema. É a mais visível, é a mais externa do problema. Mas ele é só a ponta do iceberg. E aí, se você, no aconselhamento, você fica só tratando de sentimento, você só age no campo do sentimento, você não ajuda a pessoa, porque a raiz não está lá. Vamos pegar um caso de algo que tem acontecido muito, tem crescido muito nas igrejas, que é o desejo homossexual. Né? O que geralmente acontece com as pessoas que nós aconselhamos que têm desejos homossexuais? Em algum momento da vida deles, pode ser na mais tenra infância, pode ser na adolescência, na juventude, em algum momento da vida deles, eles passaram a crer que aquele caminho traria alegria, felicidade e prazer para eles. A partir do momento que essa crença sedimentou-se no coração deles, eles passaram a desejar pessoas do mesmo sexo. A partir desse desejo, eles foram motivados, eles foram impelidos a ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, comportamento. E aí, após isso, depois de uma certa dinâmica, vem o sentimento de culpa, muitos com crise de ansiedade, muitos com depressão, né? Se eu ficar trabalhando só a depressão dele, eu não vou ajudá-lo, eu preciso entender a crença. Qual foi a crença que se instalou no coração dele que gerou essa cadeia toda? Porque é o que está acontecendo com Adão e Eva, e é o que acontece conosco até hoje. Só que a gente não lembra. Esse é o problema. A crença, ela vira uma lente de interpretação da realidade, igual a gente que usa óculos. Tem hora que a gente esquece de estar de óculos. A gente não consegue enxergar a lente, mas a gente está lendo a realidade por meio dessa crença, que foi adquirida lá atrás. E a gente não lembra mais quando foi, como foi, qual é a crença, mas ela está dentro da gente como uma lente nos fazendo interpretar a realidade. Então, essa é a dinâmica. Quando você for aconselhar alguém, você tem que partir do sentimento. O sentimento vai o quê? Ele vai ser o caminho, ele vai ser o mapa da mina. Ele vai te orientar, né, onde está a grande questão. Você parte do sentimento para entender os comportamentos, para entender o desejo, e o desejo você precisa precisa entender, ele está sendo alimentado por alguma falsa crença. E quando eu falo crença, não é crença num Deus. Estou falando crença no sentido, o que me faz feliz? Qual é o conceito que eu tenho de vida boa? Do que vai trazer alegria para mim? Né? Essas crenças que estão ali na base. Que é isso que está acontecendo com Adão e Eva. Então, qual foi o resultado, então, da escolha errada de Adão e Eva? Continuando aí nos versículos 6 a 8. Eles ouviram, ficaram confusos e seguiram o conselho errado, que a gente viu, se rebelaram e escolheram seguir o conselho errado. E quais foram as consequências de rejeitar o conselho de Deus? Nós temos aí consequências eterna, que é a morte espiritual, e consequências momentâneas, a morte física e a morte... Aliás, consequências momentâneas, a morte física e a morte espiritual, e as duas juntas, consequência eterna, que é a morte eterna, inferno. Essas são as consequências de seguir o conselho errado. E quais foram as consequências imediatas? Porque aquelas consequências vieram depois. Adão e Eva não morreram naquele momento. Né? Eles morreram espiritualmente, mas fisicamente, eternamente, eles não morreram. Quais foram as consequências imediatas na vida diária? Sim, eles ganharam conhecimento experimental do bem e do mal, porque eles não tinham conceito experimental, eles não tinham experimentado o que é fazer o mal. Né? Eles sabiam conceitualmente, Deus havia dito para eles, mas eles experimentaram o que era fazer o bem e o mal e perderam, consequentemente, o poder de alcançar a mudança para eles mesmos. Ganharam culpa, por isso que eles ficaram envergonhados. O que Adão e Eva fazem quando eles tentam cobrir a nudez com avental, com folhas, né? Eles estão pensando assim, não, a gente agora tem uma coisa feia, tem uma coisa feia em mim, Adão, que eu não quero que Eva veja, tem uma coisa feia em mim, Eva, que eu não quero que Adão veja. Então vamos cobrir aqui a nossa nudez, porque quem sabe assim a gente consegue disfarçar e ocultar isso. Isso é vergonha.
Porque a vergonha é exatamente quando a gente não quer mostrar alguma coisa para o outro. Por exemplo, pessoas que têm vergonha de falar em público. Muitas vezes é por causa que não quer que os outros percebam uma certa dificuldade na fala, uma certa falta de conhecimento, às vezes a própria aparência, a pessoa tem vergonha de alguma coisa na sua aparência, e às vezes um pecado. Porque quando a gente está sobre o escrutínio das pessoas, as pessoas estão olhando a gente tem a impressão de que elas estão olhando a alma da gente também. Então, tudo isso, a vergonha é exatamente a tentativa de esconder alguma coisa, né, para que o outro não perceba. E não existia vergonha antes do pecado. O texto anterior, antes de Gênesis 3, fala que Adão e Eva estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Não tinha vergonha. Ela acontece após o pecado. E eles tentam dar o próprio jeito deles. Não, vamos resolver o problema que a gente gerou? Vamos aqui cobrir a nossa nudez com folhas de figueira que aí a gente resolve. Pessoal, a mesma coisa a gente faz quando a gente vai tentar resolver um problema nosso sem a ajuda da palavra de Deus. A gente está fazendo igual a Adão e Eva. A gente está cobrindo a nudez com folhas de figueira para tentar dar um jeito. Não vai dar. Não tem como. Né? Então, separação de Deus, cegueira, se esconderam, fizeram folhas de figueira, arranjaram desculpas e transferiram a culpa. Né? E aí a gente já vê a cultura da vitimização iniciando. Adão vira e fala, não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Não, a mulher Eva fala, a culpa é da cobra. Ninguém assume sua responsabilidade, ninguém admite seu pecado, todos culpam o outro pelo seu pecado. É a mesma coisa quando um casal vem pedir conselho, e aí o marido confessa o pecado da esposa, a esposa confessa o pecado do marido. Um jogando a culpa no outro. Eu sou assim porque ela é assim. E assim vai. A mesma coisa acontece, né? Que está acontecendo aqui com Adão e Eva. E eles arranjaram problemas com Deus, entre eles e com outras pessoas, como consequência imediata do pecado. Então, vamos ver aqui alguns princípios extraídos dessa segunda parte aqui que a gente trabalhou, né, de Gênesis 3. Pensamentos, falas, opiniões, conselhos, relacionamentos são sempre fixados por uma agenda. Muitas vezes a gente está inconsciente disso, a gente não percebe essa agenda, nem a nossa agenda, nem a do outro. Mas nós diariamente falamos uns aos outros sobre o que desejamos, sobre o que pensamos e sobre o que fazemos. Né? Então, e sabe qual é o melhor momento da gente saber o que uma pessoa realmente deseja da vida, qual é o conceito que ela tem da vida, o que ela pensa que é uma vida boa? Nos momentos informais. Nos momentos informais, as pessoas se escondem menos. É o momento que a gente mais vê num comentário, numa risada, numa brincadeira, é o momento que a gente vai captando o conceito que ela tem de vida boa. Né? Os momentos formais, como culto, uma aula, uma cerimônia, são mais difíceis de captar isso. Conselho é sempre moral. Está sempre definindo certo e errado, bom e mal, verdadeiro e falso, saudável e doente. Conselho sempre dá às nossas situações e relacionamentos um retrato moral. Ele é sempre moral, gente. Ele sempre tem um conceito de certo e errado. A gente deveria ter fome pelos primeiros dias de Gênesis 1 e 2. Quando tudo que as pessoas pensavam, diziam e faziam era baseado na palavra de Deus. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tudo o que Adão e Eva faziam, pensavam, sentiam, era baseado na palavra de Deus. A gente deveria ter fome por esses dias. Nós, entretanto, vivemos num mundo de muita confusão, onde literalmente milhares de vozes nos falam ao mesmo tempo, cada uma interpretando a vida e cada uma competindo por nossos corações. Eu lembro de uma história que o reverendo Vadislau contava, baseado nesse princípio aqui, de um garoto que o nome dele era João, e ele constantemente fazia a mãe passar vergonha, porque eles iam na casa das pessoas, e aí as pessoas ofereciam alguma coisa para eles comerem, e quando ele não gostava, ele falava, não vou comer porque eu não gosto. E a mãe ficava muito envergonhada com isso. Ela falou assim, Joãozinho, você não vai mais falar isso, você está proibido de falar isso, você não pode mais falar que não gosta, você está me envergonhando, está ficando uma situação chata, não faz mais isso. Ele, ele era obediente, ele assentiu com a mãe dele. E aí eles foram na casa de uma amiga da mãe para almoçar, e ela ofereceu gueroba, que é bem amargo, né? Para quem gosta é ótimo, para quem não gosta é complicado. E aí a dona da casa viu que ele não tinha comido a gueroba, ele comeu um pedacinho e não comeu mais. E ela virou e falou assim, Joãozinho, você não gosta de gueroba? Ele falou, eu gosto, mas não a ponto de comer.
A gente, muitas vezes, faz o mesmo com a palavra de Deus, pessoal. A gente gosta da palavra de Deus, mas a gente não come a palavra de Deus. A gente acha bonita, a gente acha ler os salmos, a gente sai encantado com a pregação, a gente deixa a Bíblia aberta em casa. A gente gosta, mas a gente não tem só que gostar, a gente tem que comer a palavra, a gente tem que se alimentar dela. O que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente sente, o que a gente planeja, a maneira da gente viver tem que sair da palavra. Só que não tem como tudo isso sair da palavra se eu não conhecer a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ter fome por esses primeiros dias, né? Nós necessitamos das Escrituras para eliminar esta confusão e dar sentido às nossas vidas, tá? E aí, a necessidade do aconselhamento, ela continua, né? O primeiro homem nascido, depois de Adão e Eva, né, a partir de Adão e Eva, precisou de conselhos. Vamos lá para Gênesis 4? Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Disse então, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra para ofertar ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Perceba que um dos estágios, nesse estágio seguinte, poderia ter feito uma escolha prudente, mas ele continuou na espiral descendente. Então, o que acontece? No final de Gênesis 3, acontece um fato marcante. Adão e Eva tentaram esconder a própria nudez por meio das folhas. E Deus fala assim, gente, vocês não entenderam, não são vocês que dão um jeito nessa situação. Essa confusão que vocês geraram, quem vai resolver sou eu. Vocês não vão resolver a confusão que vocês geraram, eu vou resolver. Vocês estão tentando resolver a própria confusão do seu jeito de vocês. Aí Deus, no final de Gênesis 3, ele mata o animal e cobre a nudez de Adão e Eva com aquele animal. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, olha, eu é que resolvo como vai cobrir a nudez do pecado de vocês. E para cobrir essa nudez vai precisar haver morte. Sangue precisará ser derramado. Sangue puro precisará ser derramado no lugar dos impuros. Provisoriamente, o sangue que vai ser derramado vai ser de um animal. Mas um dia virá aquele que vai derramar o sangue perfeito para cobrir a nudez do pecado de vocês e neles vocês serão salvos. Deus deixou esse princípio quando matou um animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. E com certeza eles contaram para os filhos, porque Abel entendeu a ideia. E Abel entendeu, não, para eu, de fato, demonstrar para Deus o meu arrependimento, eu preciso levar a ele um animal morto como uma expressão do que virá futuramente. E Caim também sabia dessa história, mas Caim preferiu levar um fruto da terra. E aí, Deus vira para Caim e aconselha Caim. Deus não se agrada, porque não foi uma oferta vinda do sacrifício. Ele aconselha Caim. Caim, procede bem. O que Deus estava querendo dizer? Olha para o seu irmão, olha para o que seus pais ensinaram para vocês, olha para o que eles mesmos devem estar fazendo, e faz o mesmo. Você só tem que repetir o que eles estão fazendo. Porque eu é que defino como eu vou ser adorado, eu que defino como que vai ser esse critério, né? Mas Caim se rebelou e não quis. O que Caim fez? Ele trouxe uma oferta inaceitável. A oferta de Abel serviu de lembrete para Caim. E o sacrifício de Abel foi aceito. E, consequentemente, Caim ficou amargurado, ficou irado, ficou invejoso do seu irmão. Deus, então, ele confronta Caim. Olha, está vendo que Deus não simplesmente não recusa, não quero, não aceito. Ele confronta Caim. Ele orienta, ele aconselha Caim. Ele pergunta, por que você está irado? Por que o seu semblante está caído? Duas opções. Faça o que é certo e sinta-se bem. Faça o que é certo, traga o sacrifício correto e você vai se sentir bem. E faça o que é errado e o pecado vai te destruir.
Pessoal, já perceberam que a gente é assim? A gente quer fazer o que a gente sente vontade de fazer. A gente quer fazer o certo se a gente sentir vontade de fazer o certo. Só que o que Deus está mostrando para a gente, por meio dessa história aqui, é que a gente tem que fazer o certo a despeito do sentimento. Porque, lembra da dinâmica que eu falei? O que gerou o sentimento de Adão e Eva? O fazer o errado, comer o fruto. Então, os sentimentos que nós temos hoje desagradáveis, eles são consequência de algumas escolhas que já fizemos na vida. E, consequentemente, a gente sente o que sente hoje. O que Deus está dizendo é, não espera se sentir melhor para fazer o que é certo. Faça o certo e o fazer o certo vai fazer você se sentir melhor. É o conselho que ele dá para Caim, é o conselho que ele dá para nós. Caso contrário, se você se deixar levar pelos maus sentimentos, eles vão te destruir. E aí a gente tem o testemunho de Abel, né? Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Ele se esquiva por meio de uma cosmovisão diferente, tipo, o que eu tenho a ver com meu irmão? Sou tutor dele, não tenho responsabilidade nenhuma sobre ele. E aí Deus vira para ele e fala, a voz do seu irmão clama da terra a mim. Quer você reconheça ou não a sua culpa, você está sujeito a castigo. E, gente, isso é muito interessante. As pessoas são culpadas, independente delas se sentirem culpadas. Né? Caim não estava se sentindo culpado, mas Deus falou que ele era culpado porque ele havia desobedecido a Deus. Então, é claro que muitas vezes a culpa... E a culpa, isso é um tema assim, muito interessante para a gente trabalhar assim, num módulo, né? A questão da culpa, porque muitas vezes as pessoas não se sentem culpadas, a Bíblia fala que elas estão com a mente cauterizada a ponto de não sentirem culpa, né? Mas isso não significa que elas não são culpadas. Por outra vez, há pessoas que têm uma falsa culpa. Uma coisa que não é pecado, elas sentem que é, e elas reagem a partir dessa culpa de uma coisa que conceitualmente para elas é pecado, mas na verdade a Bíblia não diz que é. Né? E tem aquelas pessoas que sentem a culpa real. O que a culpa real é? A culpa real é para a alma o que a dor é para o corpo. Quando você sente uma dor no corpo, o seu corpo está dizendo, essa região está com algum problema. Você precisa pesquisar, investigar, ver o que está acontecendo. Porque tem alguma coisa que não está funcionando bem. O certo é você não sentir dor. Se você está sentindo dor, é porque tem alguma coisa que não está funcionando bem. Aí a gente vai ao médico e investiga. A culpa vai fazer a mesma coisa com a alma. Ela vai sinalizar que alguma coisa não está boa. A culpa é verdadeira, entendeu? Porque tem a culpa falsa. Que aí um conselheiro pode ajudar a pessoa a entender se a culpa é verdadeira ou falsa. Mas suponhamos que seja a culpa verdadeira. A culpa verdadeira, ela vai mostrar para a pessoa que alguma coisa não está bem na alma dela, que às vezes ela não tem consciência clara do que é isso. O Diadas, ele conta uma ilustração que ele fala, para mostrar para a gente a questão da culpa, ele fala o seguinte, imagina que a culpa é como aquela lanterna, aquele sinal do painel do carro, sabe quando dá a luzinha vermelha no painel do carro? Né? Quando dá a luzinha vermelha no painel do carro, o que o carro está dizendo? Para agora. Senão você vai fundir motor, vai dar algum problema sério e o carro vai parar de vez. Para agora. Né? Luzinha vermelha. A culpa é como a luzinha vermelha. Ela está dizendo, para. Você tem que pesquisar o que está acontecendo, você tem que investigar. Imagina que se você está lá dirigindo o seu carro, aí acende a luzinha vermelha, aí você vê, pega o martelo, quebra a luzinha vermelha, parei de ver essa luzinha vermelha, vou continuar. O que vai acontecer? O carro vai pifar. A mesma coisa é a culpa. Ela sinaliza que alguma coisa não está boa. Se você continuar sem lidar com a culpa, você vai parar de funcionar em algum momento. Né? Como que as pessoas geralmente... Qual é o martelo que as pessoas usam para apagar o sinal vermelho da culpa? Remédio para dormir é uma forma. Eu não estou dizendo que todo mundo toma remédio para dormir é por causa de culpa, tá, gente? Mas em alguns casos... A culpa está falando, a pessoa não consegue dormir por causa da culpa, ela toma remédio. Né? A pornografia, porque ela te distrai, ela te dá prazer. Entretenimento, no geral. Né? Tem gente que lida com a culpa viajando. Tem gente que lida com a culpa trabalhando muito, e se enfia no trabalho. Enfim, há várias maneiras da gente fazer o que Caim está fazendo aqui para não precisar lidar com a culpa. Mas isso não significa que a gente não é culpado. Ela precisa ser tratada. O foco de Caim estava na pressão em vez da necessidade de mudança. Então, Caim estava mais preocupado com a pressão exercida sobre ele por Deus do que realmente em querer mudar.
E ele vira para Deus e fala assim, o meu castigo é demais para mim, lá no versículo 13. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ou seja, vitimizando-se. É castigo demais para mim, né? E aí no versículo 14 ele dá uma exagerada e fala, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Está todo mundo contra mim. Ninguém gosta de mim, né? Estava mesmo? Qual era o verdadeiro problema de Caim? Né? O problema de Caim era a culpa que estava no coração dele. Eu vou pular isso aqui, pessoal, que eu acho que não... Vamos agora para a realidade de hoje. Porque ali era mais um exemplo do que aconteceu após o pecado na questão do dilúvio, né? Mas era só para reforçar a ideia. E hoje? Como é que está a nossa realidade hoje? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3. Vou ler aqui, tá? Versículo 2. Vou ler a partir do 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo fama de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também desses. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas o homem perverso e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa expressão, últimos dias, significa o período entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo. Século I era últimos dias, século XV, últimos dias, século XXI, últimos dias. Então, nós estamos nos últimos dias. E o que ele está falando é que esse período dos últimos dias, entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo, vai ser de grande iniquidade, né? Aí ele dá exemplos. Ele fala, os homens serão amantes de si mesmos, serão avarentos, amantes do dinheiro, arrogantes, impuros, profanos, sem afeição natural, ou seja, desafetuosos, sem domínio próprio, vão odiar o bem, né? Vai ser um período de grande hipocrisia, de grande apostasia, de grande perseguição, ou seja, uma sociedade tipo aquela de Corinto, no mundo inteiro. Pessoal, deixa eu falar para vocês. É essa turma aqui, ó, que vocês vão aconselhar. Quem vai chegar para vocês pedindo ajuda, pela graça de Deus, é gente que ama a si própria, é gente avarenta, que ama o dinheiro, arrogante, impura, profana, gente desafetuosa, gente que não vai ter domínio próprio, que vai odiar o bem. Essa é a turma que a gente vai aconselhar, né? E aí, quando essa turma vier para a gente, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer o que Paulo vai orientar aqui para a gente. Quais são as alternativas que a gente pode ter diante dessa realidade? A gente pode desistir, como muitos já fizeram. Não vou mexer com isso não, isso está muito dor de cabeça, né? Alguns desistem de que maneira? Brincando de igreja, ou seja, fingindo que ajudam.
Alguns desistem vivendo suas vidas pessimistas. Ah, não tem jeito. O mundo está de mal a pior. Eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou esperar Jesus voltar, vou orar, vou me mergulhar no mundo gospel e não quero ter contato com essa realidade. Mas a palavra fala que o amor tudo crê, o amor tudo espera, que Deus é um Deus de esperança. E alguns podem desistir colocando a culpa no Satanás, né? Eu lembro de um amigo que eu estava evangelizando, ele falou rindo, né? A esposa dele era de uma igreja neopentecostal, e aí ele cometeu um adultério, e a esposa descobriu, aí ela foi lá na igreja, pediu conselho para o pastor orou lá e disse que o marido dela tinha sido incorporado por um espírito demoníaco, e que era por isso que ele tinha feito aquilo. Então, que a solução era simplesmente expulsar o demônio, que estava tudo bem, né? E aí, alguns fazem isso, colocam a culpa no diabo, de tudo que está acontecendo. Foco no exorcismo, expulsão de demônios. Alguns desistem recorrendo a bênçãos especiais que resolvam todos os problemas. Sabe aquela pessoa que vive de conferência em conferência, acampamento em acampamento, movimento em movimento, achando que vai acontecer alguma coisa mágica naqueles momentos que vai resolver os problemas dela? Ela não tem um esforço diário, ela não tem vida devocional, ela não lê as escrituras, ela não procura ter conhecimento mais, ela não confessa pecado, não pede perdão, ela simplesmente vai de movimento em movimento, tentando ver se num desses movimentos acontece alguma coisa que mude a realidade dela. A gente pode desistir como muitos já fizeram. Alguns desistem dizendo, é tarde demais, eu vou só evangelizar, vou só ensinar, vou fazer outra coisa na igreja, mas não me envolver com aconselhamento. No entanto, pessoal, evangelizar, discipular e aconselhar tudo ordenado por Deus. Uma coisa não exclui a outra, a gente tem que fazer tudo. Alguns desistem voltando-se aos inimigos de Deus para descobrir como transformar vidas, e aqui eu tenho um testemunho meu muito pessoal. Quando eu fui ordenado, hoje a gente tem no seminário 2 semestres de aconselhamento bíblico, que eu acho já pouco ainda, mas já é um avanço. Na minha época não tinha aconselhamento bíblico no seminário, na minha época tinha psicologia no seminário, né? Então, quando eu fui pastorear a igreja, eu comecei a me deparar com uma realidade de várias pessoas com problemas que eu não tinha como ajudá-las. Eu não sabia como ajudar aquelas pessoas. E aí, o que eu fazia? Eu só encaminhava. Mandava para um lado, mandava para o outro. Só que era lá na Celândia, então era uma igreja que nem todo mundo tinha recursos para contratar um terapeuta, né? A igreja não tinha como também contratar para atender as pessoas, eu não conseguia ajudar. Acabava que não dava em nada. A pessoa ia lá, orava por ela, ia embora e ficava nisso mesmo. E eu comecei a me questionar, será que é só isso que eu posso fazer? E aí eu fui fazer um mestrado no Andrew Jump em aconselhamento. Sinceramente, eu achava que era um mestrado em psicologia. Né? Para mim, aconselhamento e terapia era a mesma coisa, eu não sabia. Então, eu lembro que o reverendo Valdeci, quando ele foi fazer a entrevista comigo, ele perguntou assim para mim, você sabe o que é aconselhamento noutético? Eu falei, aconselhamento o quê? Noutético. Eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, então você vai ter que ler um livro antes de vir para o mestrado. Ele me mandou o livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico do MacArthur, né? Antes de chegar lá, porque eu não tinha noção do que era aconselhamento. E aí, quando eu comecei a ter contato com essa realidade de que realmente a palavra de Deus é capaz de ajudar as pessoas em problemas chamados de complexos, uma verdade se descortinou diante de mim. E eu comecei a entender que, como pastor, eu tinha um ferramental suficiente para ajudar pessoas com os mais variados problemas. É claro que nem todos eu conseguia ajudar na profundidade que demandaria, nem todos iam ser resolvidos, digamos assim, mas eu tinha condições de começar. E dei muita cabeçada no começo. Fiz muita besteira no começo, mas Deus foi abençoando a ponto da gente ir se aprofundando. E não era uma cultura da igreja, gente. Não era a cultura da igreja pedir conselho para pastor. A igreja, às vezes, não confiava no pastor no sentido de, será que ele vai pregar lá na frente, me dando como exemplo? A igreja tinha essa desconfiança. Outra desconfiança que a igreja tinha será que ele realmente pode me ajudar? Eu vou contar aqui, eu vou abrir meu coração, vou falar coisas da minha vida que talvez ninguém mais saiba. Será que vai adiantar alguma coisa falar isso para ele? Então, as pessoas elas tinham essa desconfiança, natural. E aí, quando eu comecei a atender as primeiras pessoas, e aí, o que acontece? O aconselhamento é assim, você atende uma pessoa, essa conta para outra, que conta para outra. Chegou uma hora que eu não tinha mais como atender todo mundo. Aí eu pensei, cara, eu preciso treinar a gente para me ajudar a atender, porque eu não dou conta de atender todo mundo.
E a gente começou a trabalhar isso na igreja. Só que é uma tarefa difícil, pessoal, porque o que acontece? O pessoal acha assim, eu só vou aconselhar depois que eu fizer um mestrado, um doutorado em aconselhamento, for expert. Aí fica anos estudando e nunca aconselha. Né? Tem que começar. Às vezes você não vai acertar de primeira, mas confia no plano de Deus. Confia que se Deus está te colocando e colocando aquela pessoa na sua vida, e se você conhece Bíblia, você pode ajudar aquela pessoa. Né? E você vai aprendendo com ela também, você vai se aprofundando, você vai estudando, você vai correndo atrás e você vai se capacitando. Né? Então, qual foi a resposta de Paulo para Timóteo diante dessa realidade que ele ia enfrentar lá na igreja de Éfeso? Paulo fala assim, olha, a palavra de Deus é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. E ela é proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir, para treinar, para instruir. Então, Paulo fala assim, diante dessa realidade, Timóteo, que você está tendo, de pessoas com esse perfil, de descrença, de heresia, diante dessa realidade, você tem que voltar para a palavra. Você tem que ir para a palavra. Porque é ela que vai te ajudar a lidar com essas pessoas. E a ajudar essas pessoas também. Né? Porque a mudança é negócio de Deus e da igreja. E o método dele é justificação e santificação. Gente, doutrina gêmeas, justificação. O que é a justificação? Quando Deus nos declara justos. Isso é um ato de Deus, não é consciente para nós, a gente não visualiza isso para a gente aqui na nossa realidade, a gente não está percebendo. É um ato de Deus. Mas a justificação ela tem um propósito. Ela tem um propósito de promover a santificação, que é contínua. Você é justificado e vem a santificação. O que é a santificação? É quando Deus começa a fazer em você o que Ele declarou que você é. Então, Ele te declara santo na justificação. E na santificação, Ele te torna santo. Isso é negócio de Deus. E isso tem tudo a ver com o aconselhamento, porque o aconselhamento é exatamente o que Deus vai usar para nos santificar. Então, Paulo ele fala o seguinte, no versículo 17, a palavra de Deus ela equipa. Né? Ou a palavra de Deus equipa de uma forma adequada, ou ela é uma fraude. Porque ele está falando isso, que ela é suficiente para tornar o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o homem para ser um bom marido, para ser um bom pai, um bom trabalhador, um bom cidadão, um bom servo, para lidar com as dinâmicas do seu próprio coração, ela é perfeitamente suficiente para isso, para habilitar um homem a isso. Ou a palavra de Deus equipa de modo adequado, a igreja esteve perdida até aparecer fraude na parada. Um lembrete de Deus, você prestará contas de ter usado ou não a palavra de Deus para ajudar pessoas. Aí você fala, mas pastor, isso não é só para o crente, para o não crente? Na verdade, gente, existe uma grande discussão, eu não vou entrar no mérito dela, sobre a gente aconselha ou não aconselha descrente, né? Porque o descrente, isso aconteceu alguma vez comigo, eu estava aconselhando um descrente que tinha problema com alcoolismo. E aí, eu dei toda a orientação bíblica para ele. E uma vez ele me ligou, de madrugada, bêbado, e falou assim, pastor, eu não dou conta. Aí caiu minha ficha, eu falei, claro que ele não dá conta, ele não tem Cristo. Eu tinha que levá-lo a Cristo, para depois dizer o que a palavra fala sobre o problema dele. Então, existe uma grande discussão se a gente aconselha descrentes. O que eu digo é o seguinte, a gente tem que atender os descrentes, agora, se você vai chamar isso de aconselhamento, ou de evangelismo, de pré-aconselhamento, que é o termo que diadas usam, ou de aconselhamento mesmo, é outra história. Né? Eu não me importo muito com a nomenclatura que você vai usar. Mas o fato é, você pode usar a palavra de Deus para falar ao coração do descrente com uma dinâmica, uma abordagem diferente. Outra vez eu aconselhei uma pessoa que depois a gente chegou à conclusão que era descrente, era um marido que tinha problemas de liderança em casa. E a gente começou a dar a orientação bíblica de como ele ser um bom líder. Só que a gente não chegou à profundidade do coração dele para entender que ele era um controlador. Ele era uma pessoa que sentia Deus na vida do outro. Ele queria controlar a realidade em volta dele. E ele queria controlar a esposa. O que ele fez, gente? Ele usou todas as técnicas para ser um bom líder para controlar a esposa. Porque a gente não trabalhou idolatria, entendeu? A gente ensinou, deu orientação sem tratar idolatria. Então, ele usou a orientação para referendar a idolatria dele.
Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Por isso que é importante, as primeiras etapas do aconselhamento, que são de diagnóstico, são de suma importância. Porque se você não faz um bom diagnóstico, você não vai conseguir orientar corretamente a pessoa. E aí você pode, em vez de ajudá-la, você pode piorar, né? Porque aí ela pode usar o que você está falando para aprofundar o pecado dela. Mas, e os regenerados? Será que eles precisam de aconselhamento? Né? Porque regenerado é todo mundo santo. Aquele povo lá que Paulo fala a Timóteo, aquele não é gente crente, né? Será que o regenerado precisa? Vamos abrir lá em Hebreus 3, 12, 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele tá dando um alerta para a gente ter cuidado, né, com o pecado, para que sutis padrões de pecado não permaneçam em nossas vidas. E o que pode acontecer? Ele faz, jamais aconteça haver em vosso coração perverso, né, em vosso perverso coração, de incredulidade. Ou seja, o que é incredulidade? São sutis desculpas para o meu pecado que eu vou dando costas à palavra de Deus. E que isso pode o quê? Me afastar. Ele está dizendo, é possível isso acontecer, né? Que é uma perda da minha ancoragem espiritual. E, consequentemente, isso vai endurecer o meu coração, né? Vai ter uma casca dura tão forte do pecado no meu coração, não mais uma casca frágil, que pode me endurecer a ponto de eu me deixar levar por aquele pecado. Então, sim, o crente precisa de aconselhamento, o crente precisa de orientação, o crente precisa de exortação também, né? Porque ele também corre o risco de se afastar da palavra de Deus. Concluindo, gente, aqui. Primeiro, entender que eu sou um ser humano é entender que eu preciso de ajuda fora de mim mesmo. No nosso caso aqui, a ajuda que vem da palavra de Deus. Qualquer influência sempre carrega uma agenda moral. Qualquer conselho vai carregar uma agenda moral. Cada um sofre de algum grau de cegueira espiritual. E é esse o papel do aconselhamento, ajudar a pessoa a perceber qual é o grau de cegueira espiritual e a colocar a lente correta. Eu preciso receber a verdade de fora de mim mesmo para fazer sentido fora da minha vida. Eu preciso humildemente examinar por que faço e digo as coisas que eu faço, ao invés de ficar dando desculpas e justificando. E eu preciso reconhecer quão enganosos são o pecado e me obrigar a ser mais prescrutável comigo mesmo, me examinar. Essa é a ideia. Uma pessoa que a gente dá alta do aconselhamento, não é assim, ele está perfeito agora, não tem mais nenhum pecado, nunca mais ele vai cair nesse pecado, está tudo bem. Não. Uma pessoa que a gente dá alta no aconselhamento é uma pessoa que a gente entendeu que ela agora consegue entender a dinâmica do seu coração. Ela consegue perceber as sutilezas do pecado e lutar contra elas logo no nascedouro. Não é uma pessoa perfeita. Não é uma pessoa que não vai mais cair no pecado, não é uma pessoa que está totalmente liberta no sentido de não sentir mais incômodo com aquele pecado. Não, é uma pessoa que agora se conhece, entende o seu pecado, a origem dele, o que o alimenta e sabe lidar com isso, né? Eu preciso aprender como ser um dos instrumentos de Deus para a mudança na vida de outras pessoas. Eu preciso saturar-me com as Escrituras de forma que minhas interpretações e conselhos alheios sejam entendidos baseados na palavra de Deus. E eu preciso reconhecer como estão influenciando outros nos relacionamentos e situações da vida diária. Tudo isso, gente, para a gente chegar a uma definição muito simples do que é aconselhamento bíblico, que eu gosto muito dessa definição do Welch, que ela é simples, mas ela é profunda. Ele fala, aconselhamento bíblico é um híbrido de discipulado com amizade bíblica. Você vai ajudar a pessoa a ser como Cristo. O alvo do aconselhamento não é acabar com o problema da pessoa, não é resolver o problema, apesar da gente querer resolver o problema, mas o alvo não é esse. O alvo é ajudar a pessoa a ser imagem e semelhança de Deus. E para a gente ser a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que ser como Cristo. Esse é o alvo do aconselhamento. Por isso que é um discipulado, de certa forma, né? Ele busca ajudar a pessoa a ser um discípulo, um seguidor de Cristo. Mas isso é feito num contexto de relacionamento, de amizade.
Não é assim, um guru ensinando para uma outra pessoa como ele deve viver. Um especialista, não. É um pecador ensinando outro pecador. É alguém que tem lutas numa área ensinando outro que tem lutas em outra área. É alguém que às vezes precisa de ajuda também ensinando alguém que está precisando de ajuda naquele momento. É um amigo que não vai se encontrar com aquela pessoa só no aconselhamento. Que vai estar com ela nos outros momentos da vida dela. É por isso, gente, que o aconselhamento funciona muito melhor. Eu tenho uma resistência, apesar de eu atender, mas eu tenho uma resistência a atender gente de fora da minha igreja local. Por quê? Porque, às vezes, o que eu falo aqui é dito diferente na igreja dela. Às vezes, a orientação que a gente dá não é a mesma que a igreja dá. E às vezes, é um desserviço. Né? O aconselhamento vira mais debate sobre cosmovisão do que aconselhamento em si. Né? Quando a pessoa é da igreja local, e a igreja local atende a pessoa da igreja local, ela tem um combo. Ela tem a escola dominical que está falando a mesma linguagem, ela tem a pregação, ela tem o aconselhamento, ela tem os grupos pequenos, as programações da igreja, que estão todos no mesmo propósito. Então, não é só ela sai da igreja dela, da comunidade dela, vai para uma terapia de aconselhamento e depois volta. Não, ela está inserida numa comunidade que tem uma cultura de aconselhamento, onde os demais irmãos entendem que é isso também, e às vezes tem coisa que o conselheiro não vê, que a pessoa não diz para o conselheiro, mas que o outro irmão vê, e ele pode intervir e ajudar aquela pessoa. Né? Então, por quê? Porque ele precisa ser vivenciado num contexto de amizade. É muito complicado aquela coisa assim de vem, faz uma sessão, e me encontro na próxima sessão. É claro que não estou dizendo que isso não pode acontecer, que isso é errado, não estou dizendo isso. Eu atendo pessoas assim, mas eu sempre busco fazer amizade com essas pessoas. O aconselhamento não é só eu vou lá, ensino o que tem que ser ensinado e vou embora. Né? A gente busca desenvolver um relacionamento de amizade, mesmo que sejam só aqueles momentos de encontro. Né? E é por isso que ele demora mais. Dificilmente a gente consegue 1 hora de sessão, vamos aí, começando, bate o alarme, acabou sua hora, próximo. E nem como, porque conversa de amigo, dá para falar assim, tem hora para acabar a conversa de amigo? Não dá. Então, às vezes, demora mais. Né? Então, essa é a ideia. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e trazer algo aqui. É uma ideia inicial do que é o aconselhamento bíblico e que Deus nos abençoe e nos ajude, de fato, a entender e aprofundar mais nisso. Quero só encerrar contando uma última história, para a gente poder encerrar e orar, então. É encerrar e orar. Tem pergunta agora? Não, né? A história é o seguinte. A história, na verdade, não é minha, né? É uma história da mitologia grega. A mitologia grega conta a história das sereias, né? Só que a história das sereias, da mitologia grega, a história raiz, ela não é da pequena sereia, tá? Tira da cabeça aquela história da pequena sereia, aquela coisa toda bonitinha. Não. As sereias eram seres, no primeiro momento, elas eram descritas como seres alados. Depois é que vem a questão delas serem metade peixe, metade ser humano, né? E aí elas cantavam para atrair os marinheiros. Elas atraíam os marinheiros para uma encosta que tinha muitas pedras. O navio ficava encalhado ali na encosta e ali elas entravam nos navios e devoravam os marinheiros. Essa é a história nua e crua, né, das sereias. Só que 2 homens, a própria mitologia grega fala que 2 homens conseguiram escapar do canto das sereias. Um deles foi Odisseu. O que Odisseu fez? Ele colocou cera no ouvido dos tripulantes. Não, ele amarrou os tripulantes nos mastros e colocou cera nos ouvidos dele mesmo. Então, os tripulantes ficaram encantados pelo canto, mas eles não conseguiam se movimentar. E ele, com cera no ouvido, não ouviu. Ele conseguiu passar. Um outro foi Orfeu. O que Orfeu fez? Orfeu cantou uma música mais bela que a música das sereias. E a tripulação ficou tão encantada com a música de Orfeu que não deu nem bola para o canto das sereias. O nosso chamado não é para ser como Odisseu, para amarrar pessoas em postes de regras, porque o aconselhamento pode virar isso. O aconselhamento pode virar pode, não pode, regras para isso, regras para aquilo. E a gente está amarrando em pessoa em postes de regras. A nossa proposta não é colocar cera no ouvido das pessoas, para elas não ouvirem o que o mundo tem a dizer, não ouvirem as demais vozes que estão por aí.
Ou seja, isolando a pessoa, colocando-a numa redoma, achando que assim estamos protegendo. Essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é cantar uma música mais bela que a música do mundo. E essa música mais bela é o Evangelho. Abra a boca, canta, fala o Evangelho. Ele é suficientemente, poderosamente atrativo para fazer as pessoas se desligarem das vozes do mundo. Você só tem que cantar. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai querido. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que nós aprendemos essa manhã. Nosso desafio agora é viver. É aplicar na nossa própria vida a Tua palavra e aplicar na vida de outros que precisem. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê entendimento, para que a gente possa seguir esse caminho, Pai. Porque é difícil. É difícil demais, Pai. Tem que abrir mão de tempo, demanda energia, às vezes demanda recursos, Pai. E a gente precisa do Senhor, que o Senhor nos ajude a nos desprender de tudo isso para poder ajudar o nosso próximo. Eu peço isso para a minha vida, Pai, porque o Senhor sabe da luta diária que é para mim mesmo me dedicar a essa causa. E eu peço para a vida de todos os meus irmãos que estão aqui pela manhã, que o Senhor possa falar o coração deles, possa capacitá-los e abençoá-los para que eles sigam o Teu chamado, que eles estão ouvindo agora pela manhã. Eu te peço isso, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, queridos. Amém, irmãos. Nós teremos agora, então, um intervalo de alguns minutinhos, tá bom? Estamos num horário muito bom, muito tranquilo nessa manhã.